Nós vamos falar um pouco sobre esses 50 anos, os últimos 50 anos, essa fase de crescimento sobre saúde e espiritualidade dentro da universidade, dentro das academias, em todo o processo. A gente vê o crescimento, a evolução da temática quando nós observamos um congresso como esse, na sua sétima edição, a gente sabe da luta, da busca de termos elementos para fazer esse trabalho aqui no Porto, já que nós tivemos a oportunidade de acompanhar a evolução desses eventos. Só o ano passado, por motivo de saúde, que não tivemos aqui. E, para mim, foi uma imensa alegria ver esse trabalho, ver companheiros novos, ver participações tão importantes nesse momento, que identificam esse crescimento, que não só ocorre aqui nessa tarefa, mas nós vamos ver que ele se encontra presente de uma maneira muito mais intensa do que a gente observa. Então, nós vamos levantar aqui algumas ideias que são importantes, Por que essa preocupação de se vincular ciência e espiritualidade? Na verdade, a ciência médica foi separada das questões espirituais há muito pouco tempo, há muito menos tempo na história. O que parece ser o natural, que é essa invasão do materialismo dentro da universidade, essa tentativa de se destruir o papel da espiritualidade diante da ciência, é uma coisa muito nova diante da história do homem. Santo Agostinho, num dos seus livros, De Trinitate, ele diz que a fé procura e o intelecto encontra. Nós vemos Albert Einstein nos dizendo que a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Que é fundamental essa reunião, que nós temos que fazer esse movimento. E no capítulo 1 de A Gênese, Kardec nos diz que o Espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. A ciência sem o Espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos só com as leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência lhe faltaria apoio e controle. Então, nós precisamos desses dois elementos para que a compreensão, para que o entendimento, para que a
a própria evolução do conhecimento aconteça. E muitas vezes nós vemos, né, as pessoas fazendo essa crítica ao campo religioso, ao campo da ciência, pelo abandono da questão da espiritualidade. Mas, embora falemos sempre que a doutrina espírita tem o seu tríplice aspecto, no Brasil a gente fala em filosofia, ciência, religião. Aqui em Portugal eu sei que se usa ciência, filosofia e moral. O próprio Espiritismo, né, não a doutrina em si, mas o movimento religioso, se esqueceu desse aspecto científico da doutrina, da utilização da metodologia científica para um trabalho mais profundo, para esse papel que nós devemos exercer e que muitas vezes não fazemos. Vamos pensar no seguinte, né? Hipócrates já dizia que há uma circulação comum, uma respiração comum, e todas as coisas estão relacionadas. Eu costumo dizer que o homem, né, tem mania de esquartejamento. Nós temos mania de dividir as coisas e perdemos esse sentido de unidade. Muita gente chega ao meu consultório ou chega a mim depois das minhas atividades e pergunta assim: a minha doença é física ou é espiritual? Isso não existe. Não existe uma doença física e uma doença espiritual. Essa divisão, ela pode nos ajudar pedagogicamente a compreender algumas coisas. Na verdade, toda doença, para quem está encarnado, ela é espiritual, ela é emocional e ela é orgânica. Todo adoecimento humano se reflete em todos os aspectos da vida. Quando um médium se desequilibra, do ponto de vista do processo obsessivo, ele leva isso para o seu emocional durante o dia e isto vai refletir no orgânico da sua vida. E todas as vezes que nós adoecemos o corpo, todas as vezes que nós ferimos o nosso corpo e sentimos dor e desconforto, isso vai provocar alterações no campo emocional e no campo espiritual. Nós somos uma unidade. E mais do que uma unidade, nós somos uma individualidade dentro desse processo. Cada um de nós tem as suas condições específicas e no todo nós fazemos parte de uma família universal que tem esse contexto. Hipócrates ainda nos dizia, né, há aproximadamente 500 anos antes do Cristo, tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão tuas doenças. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui esses 2 dias, cada um dentro da sua especificidade, cada um levantando, né, algo de especial, está dizendo disso, que a nossa cura,
a nossa condição de mudança, ela mora em nós. No livro Fonte Viva, capítulo 86, o Espírito Emmanuel escreve uma página bonita comentando um versículo do apóstolo Tiago, falando sobre a oração do justo. O capítulo tem como título uma pergunta: estás doente? É uma página belíssima. Quem tem o livro, ou quem puder, vai ter acesso a ele na mídia. Ele é um capítulo onde Emmanuel começa dizendo que o remédio ajuda, a injeção alivia, mas que todos os males procedem do coração. É uma aula de aprendizado sobre a questão da saúde. Tanto que essa página, há aproximadamente 35, 37 anos, é a página que inicia o tratamento dos nossos pacientes no grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria. É o primeiro texto que eles vão ter contato. Então, nós não estamos falando aqui de novidade nenhuma. E nós vamos ver que muitas coisas aconteceram, mudaram, embora muita gente queira nos dizer que não, e que muitas coisas que nós acreditamos que faz parte da história da humanidade durante muito tempo, que não é verdade. Então, vamos só para caminhar, fazer uma evolução do conceito de saúde e espiritualidade. Esse autor, Teixeira, em 1999, ele escreveu, falando sobre o tema, que a palavra espírito, vem do latim spiritus, que quer significar sopro de vida ou respiro, de respiração. E Rey, em 1993, nos traz essa citação de que salus, também no latim, é inteiro, intacto, íntegro. Ou, do latim medieval, sanus, que é puro, imaculado, ou correto e verdadeiro. Assim, a gente tem, ao pensar em espírito e saúde, aproximações importantes do sentido entre si, quando, a partir das suas raízes etimológicas, do que se tem tomado seus significados contemporâneos. Ou seja, a gente deduz daí uma relação quase direta e imediata entre ambos. A integridade e a pureza, ligadas à noção de saúde, seriam alcançadas e mantidas justamente graças ao princípio animador e vital ligado à espiritualidade. Então, quando nós falamos de saúde, quando nós falamos dessa espiritualidade que ultrapassa a questão de um credo religioso, nós estamos falando desse processo em que o ser vivente busca a pureza, a integridade para viver e para se colocar. No contexto da história, muitas vezes
nós não temos ideia, porque a história nos é contada de acordo com o contador. E chega-nos a nós as informações que grupos majoritários ou grupos intelectualmente majoritários querem nos dar. Então, nós temos mitos que falam sobre o conflito entre ciência e religião que, às vezes, muita gente não conhece. Por exemplo, eu estou colocando aqui porque, retomando o tema e estudando esses artigos que eu fui buscar, eu fui ter ideia de coisas que também eu achava que a história era um pouco diferente. Então, a ideia de um perene e inevitável conflito entre ciência e religião foi um mito histórico criado no final do século XIX. Essa história que ciência e religião não dão certo, que tem que estar separado, viver em conflitos, isso não é verdade. Isso foi nos dado a partir do final do século XIX, quando o materialismo tomou a sua vigência, quando as ideias, principalmente a partir de Marx, foram criando que as coisas eram racionais, separadas, até essa ideia de que quem separa o espírito, a ciência da religião, a razão da coisa, por exemplo, é René Descartes? Nunca. Quando ele diz que penso, logo existo, e ele desenvolve a partir da ideia dessa dualidade, ele não está falando de uma separação, ele está falando de uma abordagem. Ele era um homem religioso. Então, um exemplo de um mito histórico, que é que a Idade Média, como um período das trevas, ali se proibia a dissecção de cadáveres por razão religiosa e se acreditava que a Terra era plana e que Giordano Bruno foi morto por suas crenças científicas e que a Revolução Científica foi uma reação científica materialista antirreligiosa. Isso não é verdade. Tanto que nós vamos ver que na própria Idade Média e no início da Renascença, o conhecimento sobre os cadáveres era imenso. E esses trabalhos eram publicados, e mais, esses estudos eram feitos dentro das grandes escolas do mundo, que todas pelos padres católicos. E que criaturas, às vezes, que foram consideradas mortas e sacrificadas por causa das suas ideias ou suas descobertas, o foram porque elas questionaram determinados paradigmas da igreja que não eram a igreja que fossem discutidos pelos homens. A maioria dos fundadores da ciência moderna, Bacon, Descartes, Galileu, Kepler, Newton, e tinham motivações religiosas para promover a revolução científica e conduzirem as suas pesquisas. Eles acreditavam que, estudando a ciência, eles iam entender a linguagem, o pensamento e a vontade divina. O conflito, então, entre religião e ciência parece ser, aí está errado a palavra, parece ser uma exceção histórica de um período, mas é um conjunto de estratégias utilizadas por uma pessoa para se adaptar às circunstâncias de vidas adversas ou estressantes. Então, a maioria das pesquisas
procuram avaliar esse coping. Procura avaliar as estratégias que nós encontramos na religiosidade para ter saúde. Ou, ainda, um outro lado, que é o coping negativo, que muitas vezes essas estratégias, em vez de darem saúde, podem promover doenças. Nós vamos trazer aqui, né, algumas colocações que não são ideias nossas, né, são baseadas num artigo chamado Panorama das Pesquisas em Ciência, Saúde e Espiritualidade, que são de 2 autores brasileiros e que são, no Brasil, as 2 maiores referências em saúde e espiritualidade que nós temos no momento, e são considerados no mundo, respeitados no mundo. São o Dr. Alexander Moreira de Almeida, que está vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado onde eu resido, no estado de Minas Gerais, e que é hoje o grande responsável na Associação Mundial de Psiquiatria pelo Departamento de Saúde Mental e Espiritualidade. E o Dr. Giancarlo Lucchetti, que é também professor da Universidade de Juiz de Fora, e que hoje, até por causa das grandes responsabilidades que o Alexander tem, é o menino dos olhos de todo mundo que anda fazendo mestrado, doutorado em espiritualidade no Brasil. São todos 2 espíritas. O Alexander nasceu em família espírita e tem um trabalho muito grande. E o Giancarlo é um dos grandes discípulos, uma das grandes crias, como nós dizemos no Brasil, da doutora Marlene Nobre. Né? O doutor Alexander Moreira foi, em 2012, o pesquisador brasileiro, independente da área que fosse, mais citado no mundo naquele ano. E o doutor Giancarlo Lucchetti, em 2015 ou 2016, também teve esse prêmio como a maior referência em pesquisa no campo brasileiro, citado em diversos trabalhos, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, são eles que nos vão falar dessas coisas, né? Eu tenho o hábito de fazer essas referências, porque, embora seja médico, né, eu não sou um homem de pesquisas, né? Eu fui formado para a área clínica, trabalho com a área clínica. Na minha época não havia essa preocupação tão grande que os médicos fossem pesquisadores, né? Então, eles têm uma cabeça, uma observação diferenciada da nossa, e como a gente está aqui no público, isso é divulgado, nós precisamos deixar claro que essas informações não são nossas e nós só estamos usando e abusando deles. Eu tenho certeza que eles não vão brigar por isso. Nas últimas décadas, evidências científicas vêm corroborando com a influência da espiritualidade em desfechos de saúde em geral. Em 2016, um levantamento de artigos da PubMed, foram encontrados mais de 30 mil artigos publicados com os unitermos espiritual e religio nos últimos 15 anos. Ou seja, que entre 2000 e 2015 foram publicados no mundo 30 mil artigos sobre saúde e religião.
estima-se que pelo menos 7 artigos novos sobre a temática são publicados por dia no mundo. Então, isso é muito importante, né? Porque eu sei que vocês convivem num país onde a academia faz questão que essas coisas fiquem separadas e colocam os profissionais que juntam isso como se fossem pessoas ignorantes, místicas, dando ideias falsas, né? E essas informações, me perdoem os colegas, elas são falsas e mentirosas. Ao contrário, as pessoas que fazem isso nesse país, elas estão andando à frente, caminhando com a ciência. Saúde e espiritualidade hoje é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, é uma preocupação da grande maioria das associações de especialidades médicas. E quem faz esse trabalho, ele está seguindo o caminho e a ordem das coisas que estão acontecendo. Koenig, né, Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Virgínia, que é considerado a maior referência em saúde e espiritualidade do mundo encarnado. A maioria desses companheiros todos tiveram a oportunidade de estudar com ele, acompanham o trabalho dele. Eu tive a oportunidade por 2 vezes de dirigir mesas onde que o Dr. Harold Koenig apresentou seus trabalhos para os médicos brasileiros. Ele dizia que apenas na última década, entre 2000 e 2010, tinham sido publicados mais artigos do que antes do ano 2000. Então, nós vemos um crescimento nesses últimos 19 anos enorme dentro desse trabalho. No Brasil, é evidente o pessoal que trabalha na pesquisa com esse grupo, né, eles têm um trabalho que eles mostram que, a partir da ida do Dr. Koenig no Brasil, o número de trabalhos sobre saúde e espiritualidade foi crescendo cada vez mais e de uma maneira mais vertiginosa no Brasil. E isso, né, deveria ser um motivo de alegria, né, e se a gente pode usar esse termo de uma maneira positiva, de orgulho ao movimento espírita, porque isso se deveu ao trabalho da Associação Médico Espírita do Brasil, na figura da doutora Marlene Nobre, que levou esse companheiro ao Brasil para, por 2 vezes, falar sobre esse tema, mudando o caminho das pesquisas sobre espiritualidade no nosso país. As evidências científicas, né, mostram a grande influência dessa dimensão na saúde física e mental dos indivíduos. Então, nós vamos ver que a maioria dos estudos mostra que a espiritualidade possui efeitos favoráveis nos desfechos em saúde, como melhor qualidade de vida, maior sobrevida, melhor saúde mental, maior preocupação com a própria saúde e menor prevalência das doenças em geral. Esses fatores são muito importantes, né? Foram esses fatores que fizeram que as pesquisas em saúde e espiritualidade nos últimos 50 anos crescessem nos Estados Unidos. Não porque eles estavam preocupados com qualquer aspecto religioso, não é isso. Na verdade,
O que estava ali acontecendo, né, é que o Estado americano descobriu que, se utilizando da espiritualidade, eles gastariam menos dinheiro com saúde pública e passaram a investir em pesquisa. Então, nem que seja por causa de uma preocupação econômica, eles fizeram esse trabalho e abriram esse espaço. A religião e a espiritualidade podem também ser negativa e estar associada a piores desfechos, como pior saúde mental e maior mortalidade, principalmente se estiver associada a pensamentos punitivos. Deus está me castigando, Deus não me ama, entre outras coisas. Então nós temos que ter imenso cuidado nessa situação. A identificação da forma como o paciente utiliza sua relação em religião e espiritualidade, positiva ou negativa, é essencial para a prática clínica do profissional da saúde. Então nós temos que entender como que o indivíduo se relaciona com Deus. E mais do que isso, nós como religiosos precisamos ter o cuidado de não promover essa ideia na cabeça das pessoas, para que as pessoas não piorem as suas situações de saúde. Essa forma de lidar com a coisa, ela se transforma numa situação complicada e negativa. Os estudos relacionados à saúde mental e bem-estar têm resultados positivos em pelo menos 80% dos artigos publicados. Não é uma ideia da nossa cabeça que as coisas ajudem. 80% das publicações mostram que essa relação é positiva e ajuda na saúde das pessoas. As evidências contrastam, a visão de alguns psiquiatras no início do século XX, que acreditavam que a religião estaria associada às neuroses. Até o próprio Freud. Que é entendível que o Freud achasse que religião fazia adoecer, né? Se tem uma religião que adora castigar, é a religião judaica, né? O Deus deles, uma coisa que Deus dele não sabe é o que é amor. Ele sabe o que é chicote, né? E o que ele aprendeu foi neurótico. E, infelizmente, nós somos judeus reencarnados em muitas vidas e continuamos usando isso muitas e muitas vezes de forma inadequada, trazendo essas ideias ruins. Eu costumo dizer que no Brasil, na primeira parte do século XX, historicamente, nós tivemos um diagnóstico de doença que não tinha no mundo inteiro. Porque os psiquiatras no Brasil, que se acreditavam serem as sumidades, criaram a loucura espírita. Diziam e propagavam para todo lado que espírita era louco, deveria ser colocado nos manicômios, serem fechados e colocados em como é que fala? Correntes, de tal loucura e o mal que a gente fazia, quer dizer, eu não estava lá na época, né, mas que os espíritas faziam para os brasileiros. Tal forma que isso acontecia, né? Os estudos, ao contrário, apontam para menores prevalências em pessoas que têm religiosidade, em pessoas que têm espiritualidade, de depressão, de tentativa de suicídio. Para quem não sabe, um dos maiores copings positivos na tentativa de suicídio é religiosidade e espiritualidade.
ou seja, é uma ferramenta fundamental nesse caso. É também o maior coping positivo no uso e abuso de substâncias. Pessoas que têm prática religiosa, pessoas que têm uma vivência de espiritualidade, usam menos e têm menos casos de abuso e dependência de álcool e drogas. A religiosidade e a espiritualidade diminui a delinquência, diminui o estado de estresse e a ansiedade. Costumo brincar que quando fala que religiosidade diminui estresse, deve ser de todo mundo, exceto de quem dirige hospital espírita no Brasil. Que a gente só vive de estresse e ansiedade para lidar com esse trabalho na nossa vida. Eu digo. Os estudos indicam maiores taxas de remissão em doenças psiquiátricas para as pessoas com maiores crenças religiosas e espirituais. Ainda nos fala que há evidência de que a espiritualidade teria efeitos benéficos em medidas de bem-estar, como autoestima, esperança, felicidade e otimismo. Gente, isso é fundamental para a vida. Tem muita gente se matando e morrendo por falta dessas coisas. Por falta de autoestima, de esperança, de felicidade e otimismo. Eu nunca fui ao continente africano, né? Mas aqueles que foram, né, têm um encontro com a miséria como muito poucos acontece. Mas aqueles povos, eles são extremamente religiosos. E a religiosidade faz parte da vida deles. Então, conversando com Andrei Moreira, que muita gente conhece, né, do movimento espírita, o Andrei é um dos coordenadores da Fraternidade Sem Fronteiras, é um companheiro nosso de trabalho, não só profissional, porque ele é um dos sócios da clínica que nós trabalhamos, mas também do movimento. Ele diz que no meio da miséria, no interior de Moçambique, ele não viu ninguém deprimido. E a gente vê deprimidos sobrando nesse mundo onde a gente tem o que comer, tem o que vestir, e lá, às vezes, as pessoas ficam 13 dias, né, comendo água com alguma farinha de alguma semente, ou às vezes comendo rato, calango, porque não tem comida nenhuma. Eu costumo dizer que o quadro mais pesado que eu atendi nesses 40 anos de depressão foi de uma das pessoas mais ricas que eu conheci na vida. Eu não sei nem entender o dinheiro que ela tem e as coisas que ela vive. Mas também nunca vi tanta infelicidade, tanto sofrimento numa pessoa, apesar de tanto dinheiro e de tantos recursos materiais. As evidências de que pessoas com maior espiritualidade são mais cuidadosas com saúde, participam mais de campanhas preventivas e adotam mais comportamentos saudáveis. Então, nós vamos vendo, à medida em que vamos caminhando, o quanto esses trabalhos, nesses últimos 50 anos, vêm nos mostrando essa evolução e essa realidade. Na área de saúde física, as principais evidências estão relacionadas à menor mortalidade das pessoas com maiores níveis de espiritualidade. Ou seja, que as pessoas morrem menos das suas doenças, respondem melhor aos seus tratamentos. 3 revisões sistemáticas recentes estimam que essa redução
possa ser de 18% a 25% e que esse efeito seria comparável a outras intervenções em saúde. Ou seja, que pessoas que têm uma vivência espiritual têm mesmo resultado, às vezes, que pessoas recebem um tratamento médico, um tratamento psicológico, né, sem receberem esse outro recurso e essa outra situação. Estudos destacam que mesmo outras morbidades como hipertensão, acidentes vasculares encefálicos, síndromes demenciais, desfechos em cirurgias cardíacas e diabetes ainda apresentam mais resultados favoráveis do que desfavoráveis. Então, cada vez mais, nós estamos tendo trabalhos, recursos que nos mostram a importância da espiritualidade na saúde. Existem questionamentos quanto à aplicabilidade desses dados e as reais evidências de intervenções que estimulem a dimensão espiritual ou religiosa. Como em qualquer prática terapêutica. Mas as revisões sistemáticas que avaliaram intervenções religiosas e espirituais tiveram resultados promissores, mostrando que as pessoas religiosas ou espiritualizadas têm menor ansiedade, menor depressão, menos dor, melhor funcionalidade e melhor qualidade de vida em pacientes com câncer. O quanto, gente, é importante um profissional de saúde saber sobre isso, se utilizar disso na vida da criatura. Isto é fundamental no nosso momento. Apesar de já existir um grande número de estudos e evidências sobre a relação entre espiritualidade e saúde, os mecanismos que seriam mediadores dessa associação ainda não são totalmente compreendidos. Não é novidade nenhuma, a gente não sabe um monte de coisa que a gente usa, como é que funciona. Né? Muitas coisas que vocês ouvem assim, tal remédio funciona em tal área, a gente tem ideias, evidências, mas a gente não tem essas certezas na caminhada. Alguns dos possíveis mecanismos encontrados de pessoas com maiores níveis de espiritualidade tiveram menores níveis de cortisol, né? A cortisona que estimula o indivíduo, faz com que a pessoa fique num estado de defesa e é um elemento presente no estresse, de proteína C reativa que demarca as alterações inflamatórias, as questões do fibrinogênio que também demarca, né, as alterações doentias do indivíduo, ou seja, que essas pessoas, quando examinadas, têm menos esses resultados. Maiores níveis e menores decréscimos de CD4 e da carga viral em portadores de vírus HIV, né, da SIDA. Maior controle autonômico, ou as pessoas, então, ela tem maior controle neurovegetativo da vida e tem menor reatividade pressórica, ou seja, que a pressão sobe menos ou diferencia menos quando elas são submetidas a algum tipo de estresse, a algum tipo de situação. Então, nós estamos num momento, né, de crescimento dessas pesquisas. Hoje, no Brasil, nós temos, de todos os lados, de todas as maneiras, ligas de saúde e espiritualidade surgindo nas diversas escolas
de medicina. Universidades que já têm cursos, lato sensu, de pós-graduação em saúde e espiritualidade. Há poucos meses, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, através de um grupo de estudiosos, liderados por um dos cardiologistas mais respeitados do Brasil, que é o Dr. Álvaro Azevum, que é membro da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Eles fizeram e criaram o Departamento de Espiritualidade e Saúde Cardiovascular na Associação Brasileira de Cardiologia. E a grande maioria dos congressos de especialidades no Brasil hoje tem essa matéria, e são cursos, aulas, palestras muito procuradas nesses eventos, mostrando o interesse de todo mundo. Então eu queria, caminhando para interromper a nossa fala, dizer da importância da mudança da abordagem do homem. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de um espectro de manifestações do ser muito maior do que a gente pode imaginar. E não há como tratar de ninguém tratando só de uma parte. Porque nós não somos partes. Nós somos um todo. Somos criaturas, como eu falava ontem, doentes à busca da alta, num planeta extremamente adoecido. Não tem como a gente falar de felicidade, falar de harmonia, falar de paz de espírito, num planeta cheio de guerra, de conflito, de fome e de miséria. E isto, dentro do campo da ciência, tem sido cada vez mais uma preocupação. Então, a gente vê, já em 1994, aconteceu o primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. E esse congresso, ele montou uma declaração com diversos artigos, mostrando essa importância de uma visão diferente. E no artigo 1º, ele dizia que qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma mera definição e de dissolvê-lo nas estruturas formais, sejam elas quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar. Então, nós precisamos cada vez mais lutar e buscar que os consultórios médicos, as instituições médicas, elas abordem o tema, porque isso faz parte da realidade das pessoas. No seu artigo 2º, ela diz: o reconhecimento da existência de diferentes níveis da realidade, regido por lógicas diferentes, é inerente à atitude disciplinar. Qualquer tentativa de reduzir a realidade a um único nível regido por uma única lógica não se situa no campo da transdisciplinariedade. Então, é muita gente
que está brigando para que esse tema caminhe de uma outra maneira. E nós, né, lembramos aqui ainda esse artigo 13º, que diz que a ética transdisciplinar recusa toda atitude que recusa o diálogo, a discussão, seja qual for sua origem, de ordem ideológica, científica, religiosa, econômica, política ou filosófica. Porque o homem é isso tudo. Nós não somos partes, nós somos um todo. E nós estamos aqui convidados a falar sobre saúde e espiritualidade para que a gente, plantando em nós cada vez mais essa ideia, alguns plantando a semente dessa ideia, a gente seja um propagador e um divulgador desse contexto. Eu gostaria de cumprimentar os nossos irmãos da Associação Médico Espírita do Norte de Portugal, pela coragem, pela persistência no trabalho, pela dedicação que a gente vê. Quando, em 2013, aconteceu o primeiro evento, né, a gente sabe das lutas, das dificuldades, né, da busca da ajuda dos brasileiros para que pudesse esse evento acontecer. E hoje a gente vê que, embora muito brasileiro tenha subido aqui, mas estão em Portugal, né, estão uma condição de cidadãos portugueses, isso já não é mais uma necessidade. Né? Vocês estão realizando um trabalho de primeira qualidade. Os resultados, as palestras, os trabalhos que eu pude ler lá fora mostram a seriedade e a dedicação de todos vocês. Né? Vocês chegam no 7º ano, que é o ano que a gente reencarna realmente, né? Com toda a capacidade de fazerem esse trabalho. Tenho a certeza de que a nossa doutora como eu sempre a chamava, sem dizer-lhe o nome, né? Doutora, está extremamente feliz com tudo que ela presenciou aqui nesses 2 dias. E nós se cumprimentamos vocês. Agradecemos a ela por todo o esforço, o sacrifício que culminou com o estado de saúde que ela acabou vivendo nos últimos tempos antes de desencarnar. E que criou um espaço no Brasil para a medicina e a espiritualidade impressionante. E que abriu picadas
neste continente, no continente americano, que até então pareciam impossíveis. Que nós possamos sair daqui na certeza de que Deus, de que Jesus, nosso Mestre, que o doutor Bezerra de Menezes, que Leon Denis, que coordenam esse trabalho, que todos aqueles espíritos portugueses que têm nos acompanhado desde 2005, sob o comando de Isabel a Santa, de Antônio Joaquim Freire, eles possam receberem de nós o agradecimento sincero por tudo que aqui aconteceu, por todo esse trabalho que foi realizado. E mais uma vez eu queria encerrar dizendo a vocês: a única coisa que eu posso, no meu coração, dizer a esse povo que faz parte do meu espírito: muito obrigado.